Eu sou a Dora e hoje eu vou fazer uma resenha de A Fúria dos Reis de Game of Thrones. E sim, é 2020. A narrativa desse livro teve algumas mudanças em relação à narrativa do primeiro, começando com o fato de que não temos mais o Ned Stark, né, porque agora temos o Theon Greyjoy, que durante todo o primeiro livro a gente ficou ouvindo falar que não devia ser confiado, que ele tinha algo traiçoeiro, mas que durante o primeiro livro ele se mostra super ok. Aí no segundo já chega, não, aí vira casaco. E além dele tem o Davos também, que honestamente foi uma narrativa que eu não achei que acrescentou nada à história. Obviamente ela tá lá pra poder narrar o que tá acontecendo junto com os Stannis e toda a coisa do coração da luz, do deus da luz que tá surgindo, mas assim, a narrativa dele pra mim não era envolvente e não acrescentou a história, além de servir esse propósito, né? Eu acho muito curioso porque nesse livro nós temos simplesmente a narrativa de 4 Starks, contando com o Jon Snow, a Arya, o Bran, a Sansa e o Jon. Se contava a Catelyn, então tem 5. Enquanto isso, a gente só tem a narrativa de um Lannister, que é o Tyrion. E o Tyrion é aquilo, é um Lannister meio à parte, porque ele não se encaixa em lugar algum. E nisso eu fico me perguntando por que será que o autor não dá voz a outro Lannister sem ser o Tyrion? Porque, com certeza, uma narrativa da Cersei ou do Jaime, não nesse livro, porque o Jaime tá preso, mas da Cersei, acrescentaria muita coisa, porque ela deve ter cenas e mentes sensacionais. Então eu acho que é um recurso que ele pode guardar pra usar em outro livro, porque eu não li todos ainda, né? Então é capaz. Mas que eu entendo ele não ter usado, porque muitas das surpresas e das coisas emocionantes que acontecem no livro decorrem do fato de que a gente não sabe o que se passa na mente da Cersei e o que ela vai fazer. O Tyrion, com certeza, é o personagem central desse segundo livro, porque ele tá no meio da teia de tudo que ocorre no reino. Então, ele guia tudo. Você sente que a história vai pra frente, que ela é alavancada quando tá no capítulo do Tyrion. Enquanto que acaba que alguns personagens acabam tendo meio que uma narrativa paralela e que pode ficar um pouco fora de lugar. E eu acho que, por exemplo, a Daenerys perdeu muito da narrativa dela nesse segundo livro, porque no primeiro a narrativa que o George R.R. Martin constrói em torno dela é uma narrativa muito forte, muito envolvente e repleta de mágica, que é o legal da Daenerys. Ela ainda nem tinha os dragões. Então nesse segundo livro, que ela é a Khaleesi e ela tem os dragões, eu não entendi por que ele não focou tanto nisso. Pra mim, a Daenerys foi meio que jogada de lado, sabe? Tipo, pô, ela tá muito longe lá dos 7 reinos, então a narrativa dela ficou muito sucateada pra mim. O melhor capítulo da narrativa dela, e que mais remete ao primeiro livro, é aquele capítulo das portas, que ela vai diretamente de encontro com a magia. Ao mesmo tempo, a magia começa a aparecer em vários personagens que antes não tinham tanto dessa magia. Por exemplo, o Bran, que tem o arquétipo menino lobo aparecendo através dos sonhos dele, e também na realidade, que ele vai se conectando cada vez mais com o verão dele, que é o lobo. O Jon Snow também, que tá explorando e descobrindo outros tipos de magia que existem na floresta, magias antigas que estão ressurgindo. E mesmo a Arya, com o cara que eu não sei pronunciar o nome, mas que é o cara que ajuda ela, dá moeda pra ela, que era o prisioneiro. E os Stannis, que tem a sacerdotisa dele, que é a maga vermelha, a mulher vermelha. Então a magia começa a aparecer de outras maneiras na história, mas foi renegada pra Daenerys, o que é uma pena. Apesar de Tyrion ser o central, 2 personagens também tiveram muito destaque narrativo. Por mais que a história delas não acrescentasse tanto pra história como um todo, ou seja, pra relação dos personagens, elas evoluíram muito como personagens, tanto a Arya quanto a Sansa. A Arya, porque ela foi crescendo, tendo que endurecer quem ela era pra conseguir sobreviver, e a Sansa, porque a Sansa teve todos os sonhos e ideias dela quebradas, e então ela tava ali naquele castelo e percebeu que antes aquele homem que ela amava, agora ela odiava, que tudo era horrível e que ela teria que sobreviver. Mas ela ainda era a Sansa, que queria ser uma senhora, que era uma princesa, que sonhava com tudo, que queria que alguém resgatasse ela. Parece uma relação muito interessante entre ela e o cão de caça, que não é um cavaleiro, mas é uma das pessoas que é mais gentil com ela, apesar de ter um temperamento horrível. É que tem uma cena muito curiosa no final de tudo. Ela canta pra ele e ele chora. Depois ele desaparece, numa parte que pra mim ficou meio mal escrita, não sei se foi a tradução, mas enfim. A Sansa e a Arya, as duas cresceram muito nesse segundo livro. Pra mim, eles são os principais, assim, dessa narrativa. O Tyrion, depois
a Arya Sansa, questão de evolução. A Catelyn Stark, nesse livro, ela também ficou meio... Uma coisa que eu estranhei, que foi no primeiro livro, sempre que o Ned falava do casamento deles, ele falava com muita paixão, com muito amor. Enquanto a Catelyn dava a entender que foi uma coisa super arranjada e que ela ainda não conseguia sentir aquele amor pelo Ned. Pelo menos foi o que eu compreendi. Só que após a morte dele, tudo que ela fala é muito amoroso, é com muitas saudades, é com muito pesar. O que faz sentido, claro, porque eles foram casados por anos, mas ao mesmo tempo eu fiquei na dúvida se foi algo que me escapou da narrativa ou se foi algo que realmente não foi muito trabalhado no primeiro livro, mas enfim, pra mim pareceu meio abrupto. E no primeiro livro ela se fixou como essa mulher, tipo, forte e que sabe o que quer, sabe o que tem que fazer, e que é o mais importante. Independente do que ela sabe o que ela tem que fazer pra continuar e pra dar oportunidade pros filhos. Esse livro, ela ainda sabe, ela ainda tá lá, mas ela fica mais de retaguarda, até porque o protagonismo acaba sendo dos filhos, das filhas, né? As batalhas desse livro foram interessantes. Eu diria que tiveram algumas batalhas muito boas, principalmente as de Tyrion, quando ele tava junto, e várias a gente ouvia por alto, né? Os grandes feitos do Robb, a gente não chegava a realmente ver. Mas algumas batalhas pra mim pareceram uma confusão total na narrativa, principalmente a dos barcos no final, porque eram muitos barcos e eu já não sabia mais quem era qual que tava pegando fogo. Pra mim parece que tanto o Renly como o Stannis foram matados sem alcançar o desenvolvimento total que eles poderiam alcançar. O Renly até foi mais ok, teve o percurso dele, agora o Stannis pra mim foi rápido demais, assim. Não acredito plenamente ainda na morte dele. O Rickon, que é o irmão mais novo do Bran, que tem 4 anos só, tadinho, ele foi muito negligenciado, eu diria. Eu acho que o autor se esqueceu dele em vários momentos, porque ele é indicado como essa criança que tá começando a virar problemática, que tá tendo ataques de raiva, que tá sendo nervosa o tempo todo, e depois de um tempo esquecem isso, e ele só tá lá. Ele só tá lá chorando e fazendo alguma coisa, mas parece que realmente o autor esqueceu de desenvolver esse personagem, ou de pelo menos levar isso pra algum lugar por enquanto. O que é ok também, porque ele tem 4 anos, não tem muito o que ter pra fazer com isso. Mas, não sei, pra mim foi outra pontinha solta, assim. Tendo isso dito, eu acho que o primeiro livro fez uma introdução tão maravilhosa dos personagens e ele foi capaz de prender a sua atenção e de te situar exatamente naquele mundo, de você saber quem é quem, quais são as desconfianças, quais são as traições, que o segundo livro, apesar de também ser muito bom, acabou se distanciando um pouco dessa mágica, que nem eu falei. E ele realmente foca na guerra, é a fúria dos reis, é todo mundo traindo todo mundo, 4 reis nessa narrativa. É isso, muita guerra. O final desse livro não é nada comparado ao final do primeiro, porque o primeiro termina com a Daenerys virando a mãe dos dragões e você sabendo que vai ter fogo no parquinho, literalmente, no segundo livro. O final desse livro me deixou a desejar, honestamente. Eu fiquei com a impressão que o final, na verdade, terminou de uma maneira, não só no último capítulo, mas com todos os capítulos finais, de uma maneira muito abrupta. Porque os personagens meio que foram largados no meio de uma cena, de uma passagem, ao invés de terminarem o seu arco. Porque no primeiro livro, todos os personagens tinham terminado de certa maneira, então você sabia que eles iam continuar, ou que morreram. Mas que eles terminaram aquele capítulo da vida deles. Nesse não, tipo, a Catelyn termina com a espada na mão dela, o Tyrion também termina ali entre a vida e a morte, mas de uma maneira que parece que o livro tava ficando grande demais e o editor falou, corta isso aí, guarda pro próximo. Se fosse pra terminar antes, ele podia ter terminado, por exemplo, no momento em que o Tyrion fala que os jovens Stark estavam vivos, porque isso pra mim foi o capítulo que eu fiquei, caraca, chocada. E porque, honestamente, a batalha que vem depois do Tyrion, tipo, tentando ter o domínio de Winterfell, super poderia ter ficado pro próximo livro, porque foi uma batalha meio insignificante. E ok que isso interfere nas coisas lá na Fortaleza Vermelha, em Porto Real, mas assim, não precisava, sabe? Eu acho que ele teria sido um bom momento pra encerrar o livro e deixar expectativas pro próximo. Mas, como ele não fez isso, eu acho que ele poderia pelo menos ter tido um pouco mais de cuidado ao amarrar essas pontas, porque pra mim ficaram muitas pontas soltas e não no bom sentido de no que vem adiante, mas no sentido de tipo, tive que correr pra terminar isso. O primeiro livro pra mim foi uau, foi tudo.
Esse pra mim ficou um pouco atrás, mas assim, é um ótimo livro de qualquer maneira. Eu tô muito ansiosa pra ler o terceiro. Se aquilo que eu falei de editor ter mandado ele cortar logo porque o livro tava muito grande for verdade, não faz o menor sentido porque o terceiro livro é maior ainda. Eu tenho feito um ritmo louco de quarentena, que eu tô lendo um por semana. Eu acho que esse terceiro vai levar uma semana e meia. Assim, eu tô seguindo o meu tempo, mas o meu tempo tem sido esse mesmo. Então, vamos ver o que vem por aí, mas eu gostei bastante. Eu acho que o George R. R. Martin realmente tem uma escrita bem interessante, bem envolvente. Eu acho que essa tradução foi feita apressadamente, ou se não foi, faltou alguma revisão mais afiada ali, porque, primeiro, tem alguns erros de tipografia, o que, pô, num livro blockbuster desse é complicado. E tem umas frases que só são muito estranhas, que não podem estar bem traduzidas, de sintaxe e também simplesmente escolhas de palavras. Eu acho que falta um pouco mais de cuidado nessa tradução e nessa arrumação do livro, mas que não tiram nenhum mérito do livro de qualquer maneira, porque continua sendo uma ótima leitura, uma ótima maneira de se entreter na sua quarentena.